sono. Vamos falar sobre o sono. Por que nós dormimos? Afinal de contas, para que a gente dorme? Toda noite, todo dia, desde que o mundo é mundo. Sejam bem-vindos a esta live. Quem está chegando aí neste canal? Vitor chegando. Boa noite, Vivi. Boa noite, Ana, Fátima. Sejam bem-vindos. Coloquem para mim a primeira vez que você está na live do Te Cuida. De qual cidade você está assistindo, Maria Tereza? Daniel, boa noite, todos que estão chegando por aí. A gente vai falar sobre este livro aqui, ó, Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker, né? Quem mais está chegando? Conta pra mim se é a primeira vez que você está assistindo essa live. Olha lá. Boa noite, Maria Tereza. Sempre vem aqui as minhas lives, muito obrigada. Eliana, boa noite. Coloquem aí, quem está aqui pela primeira vez? A Maria Tereza está de Lisboa, Portugal. Gila, é isso? Primeira vez, Feira de Santana, Bahia. Muito bom, bem-vindo. Meu nome é Sandra Tia, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida. E estou fazendo uma nova série de lives que começamos na semana passada. Essa é a segunda live deste livro, Por que Nós Dormimos, né? O sono é o melhor antidepressivo, ansiolítico, é o remédio, o melhor remédio para tudo. Dormir bem, regenera, faz a gente fazer uma faxina mental, cerebral, né? E ajuda o corpo, o sistema imunológico, enfim. Então, o funcionamento do corpo é melhorado quando a gente dorme bem. Dormir bem significa passar por todos os estágios do sono, né? E para isso a gente pode aprender a dormir bem. O Vitor tá de São Paulo. Boa noite, Vitor. Obrigada. Quem mais coloca para mim a cidade de onde está assistindo essa live, se esse assunto é interessante para você. Bom, minha última série de lives foi sobre o foco, né? A gente está tendo aí um grande aumento dos diagnósticos de TDAH e esse livro Foco Roubado do Johann Hari é sobre esse assunto. O Foco Roubado acabou, as lives gravadas estão lá no canal do YouTube, então você entra no YouTube, Te Cuida, dá uma busca lá e você vai achar todas as lives do Foco Roubado. Esta live também ficará gravada e depois ela vai lá para o YouTube. E aí eu trago aqui esse conteúdo como um conteúdo de ajudando as pessoas, né, sobre a saúde mental. Aí a Renata colocou, semana passada eu te contei sobre a minha operação, fui muito infeliz por entrar, pois você disse que sua mãe tinha morrido após a cirurgia, fiquei muito decepcionada. Mil perdões, Renata, eu me arrependi na hora, porque o que aconteceu com a minha mãe não tem a ver com o que aconteceu com você, porque nós estamos em 2025, né? Isso já faz quase 40 anos, eu acredito que a tecnologia hoje é outra. Então, mil perdões, obrigada por você entrar novamente na live, eu me arrependi. Depois que eu finalizei a live, falei, nossa, não devia ter falado, porque realmente, você acabou de fazer a cirurgia, entra numa live e acontece um negócio desse. Mil perdões, tá? Eu espero que a sua recuperação seja ótima e que dê tudo certo, tá bom, com você. Acredito que vai dar, como eu disse, né? Eu tenho muito essa esperança e crença, né, na questão da evolução científica. Eu acredito que a gente está evoluindo muito rápido, mas eu falei sem intenção nenhuma, porque é um assunto muito marcante para mim, né? Você pode entender, né? Porque esse assunto é marcante para mim, né? Eu realmente nunca tinha conhecido outra pessoa que tinha feito essa cirurgia nesse tempo todo. Nunca conheci outra pessoa.
Enfim, mil perdões, sinto muito, tá bom? Obrigada por você estar aqui novamente, mesmo assim. E se você quiser me chamar lá no WhatsApp, bater um papo, ela tá te pedindo desculpas, eu não entendi quem que... não devia mesmo. Ah, tá. Mas não tem problema. Bom, pra mim não tem problema. Pra mim eu realmente sinto muito, peço desculpas pra você. É ao vivo esse negócio, né? Ao vivo acontecem umas coisas inusitadas que eu não consigo controlar. A maior parte da vida realmente a gente não tem controle. Mas quando a gente tá ao vivo, acontecem essas coisas. O que eu posso fazer é me redimir aqui. Tá bom? Mas a gente vai falar então sobre o sono, né? Que tem estudado bastante sobre o sono. Aliás, assim, né? No meu atendimento na clínica, muitas coisas que chegam, né? Muitos problemas, as pessoas chegam aqui depressivas, angustiadas, com alguns quadros, né? De angústia e tal, ansiedade. Mas assim, meu trabalho eu gosto muito de ir na base primeiro, né? A base de tudo é a alimentação. Desculpa se eu não estiver pronunciando seu nome certo, Gil Andrade. Enquanto estivermos vivos, todos nós iremos errar. E só não erra quem não faz. Se a pessoa não fizer nada, aí eu acho que ela já errou também. Não sei. Errar é humano, né? Isso mesmo. Também acredito nisso. Não tenho medo de errar, não. Nunca tive. Mas, enfim, como eu disse, o Gil Andrade, obrigada. Difícil ver os arrobas e eu insisto em não usar óculos. Eu gosto de ir na base, né? Se a pessoa tá comendo bem, comendo coisas saudáveis, tá bebendo água, está dormindo direito, né? E aí eu crio um hiperfoco em determinados assuntos, né? E meu hiperfoco agora é o sono. Então eu venho estudando muito sobre o sono e este livro do Matthew Walker é um dos mais recentes pesquisas mais recente sobre isso, né? E aí ele começa aqui o capítulo 1, então minha live é isso, gente. A gente vai conversando, às vezes já aconteceu tanta coisa nesse tempo que eu faço live. É muito engraçado. Muito estranho também. Mas a gente vai conversando. Eu vou comentando aqui sobre o livro. Se você quiser me trazer algum assunto pra gente debater, enfim... Tem uma terapeuta ao vivo aqui, tá bom? Bom, o capítulo 1, ele começa assim, dormir. Você acha que dormiu o suficiente nessa semana que passou? Consegue se lembrar da última vez que acordou sem despertador, sentindo-se revigorado, não tendo que recorrer à cafeína? Se respondeu a qualquer uma dessas perguntas de forma negativa, você não está sozinho. 2/3 dos adultos em todos os países desenvolvidos não seguem a recomendação de 8 horas de sono por noite, né? E aí, qual que é o problema disso? Então, olha, 2/3 da população mundial, né? Exagerando aqui dos países desenvolvidos, o que eles conseguem pesquisar, não estão seguindo a recomendação de dormir pelo menos as 8 horas de sono. A Maria Tereza coloca, o sono é fundamental até mesmo porque é onde se dá a reparação neuronal, consolidação de memórias, neuroplasticidade, do que nas sociedades contemporâneas somos infelizmente afetados. É isso mesmo, mas tem mais, tá? Devido a esse dado... devido que esse dado tenha surpreendido você, mas talvez as suas consequências os espante. O hábito de dormir menos de 6 ou 7 horas, a Maria Tereza coloca, por esta mudança de paradigma, dia e noite já não podem respeitar
a própria vida, a nossa própria vida, certo? Ele fala aqui que o hábito de dormir menos de 6 a 7 horas por dia abala o sistema imunológico mais do que duplicando o risco de câncer. Sono insuficiente é um fator de estilo de vida decisivo para determinar se um indivíduo desenvolverá a doença de Alzheimer. Sono inadequado e as reduções moderadas por apenas uma semana altera os níveis de açúcar no sangue de forma tão significativa que pode fazer com que uma pessoa seja classificada como pré-diabética. Só por não dormir bem, né? Não precisa comer tanto, exagerar no açúcar, não. Ele também aumenta a probabilidade das artérias coronárias ficarem bloqueadas, quebradiças, abrindo assim um caminho para doenças cardiovasculares, derrame cerebral, insuficiência cardíaca, enfim. A perturbação do sono também contribui para todas as enfermidades psiquiátricas que incluem depressão, ansiedade e tendência ao suicídio. Bom, pode parecer forte e pesado tudo isso, mas a ideia, gente, é realmente chocar, né? Porque a gente, 2/3 da população não está dormindo direito, então isso não está sendo priorizado. E aí, eu gosto de dar um exemplo, assim, que aconteceu na nossa vida real com o cigarro, né? Mais ou menos na década de 50, um presidente norte-americano, estadunidense, morreu não, ele infartou. E aí foram investigar as causas do infarto dele e era o cigarro. Só que por conta do lobby não podia contar que era o cigarro, né? Era muito dinheiro envolvido. E aí as indústrias tabagistas, enfim, negociaram. E quem ficou sendo o bode expiatório dessa questão? O ovo. Quem é um pouco mais velho sabe, né? Mais de 50, 60, 70 anos, que durante uma boa época da nossa vida era um perigo comer muito ovo. Perigo, que o ovo dava colesterol, né? Era isso que chegava até a gente, né? A história que chegava até a gente era que o ovo era o problema. Então, as pessoas, pode continuar fumando, mas não come ovo. Hoje, em 2025, quando a gente ouve essa frase, fala, meu Deus, que absurdo, né? A gente sabe que tá errado, que o ovo é super saudável, é o segundo melhor alimento que existe na face da Terra para os humanos. O primeiro melhor alimento para humanos é o leite materno mais completo e o segundo é o ovo, né? Mas por um tempo aí ele foi o bode expiatório das pessoas que, né, vai falar, vai parar de fumar? Não, vai parar de comer ovo. Então aqui também ele começa o livro dessa forma forte, por quê? Porque o sono precisa ser olhado dessa maneira. Muitas vezes a gente deve estar colocando foco em outras coisas que estão afetando a nossa saúde, o risco de câncer, de Alzheimer. Por exemplo, o Alzheimer, muitas vezes é falado assim, já chegou para mim esse discurso, o Alzheimer não tem jeito, é um negócio que vai ter, e pronto, acabou. E não é. Pode ser uma das questões é o sono. Só que se a gente dormir mais, a gente trabalha menos. Isso não é interessante para esse sistema que a gente vive. Então, né? Tem isso. E aí eu venho aqui como um beija-flor querendo apagar um incêndio para fazer uma live para poucas pessoas que estão aqui me ouvindo, mas quem ouvir, né, tá? E aproveitar, que bom. Talvez você tenha reparado que sente mais vontade de comer quando está cansado e não é uma coincidência. A insuficiência do sono leva à concentração de um hormônio que faz a gente sentir fome, ao mesmo tempo que refreia um hormônio completamente complementar, que ao contrário gera satisfação alimentar, entende? Então também parar de dormir vai engordar. Por quê? Porque a gente vai ter uma necessidade maior de comer.
Não é parar de dormir, não. Dormir menos que o necessário, né? Falta de sono engorda. Eu anotei aqui, porque também esse é um apelo que, infelizmente, as pessoas dão mais valor, né? Engordar pela estética, as pessoas não querem engordar por causa da estética. E aí, se você falar, olha, isso engorda, talvez elas ouçam, mais do que a probabilidade de aumentar o risco de câncer. Apesar de estar satisfeito, você ainda quer comer mais. Uma receita comprovada para o ganho de peso, tanto em adultos quanto em crianças com deficiência de sono. Ao somar as consequências para a saúde já citadas, fica mais fácil aceitar a relação comprovada. Quanto mais breve é o seu sono, mais breve será a sua vida. O elástico da privação de sono só pode esticar até certo ponto antes de arrebentar. Infelizmente, os seres humanos são a única espécie que se priva deliberadamente de sono sem obter um ganho legítimo. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, já declarou que há uma epidemia de privação de sono em todos os países industrializados. Entendeu a questão? São os países industrializados. Cientistas como eu mesmo, no caso o Matthew Walker, começaram até a pressionar os médicos para passarem a prescrever sono. Então, você vai lá no médico e aí ele passa uma receita. Eu tive a graça de encontrar um médico que prescreveu água. Gostei desse. Já fui um que me prescreveu alface também. Mas sono nunca vi, né? É possível chegar ao ponto de afirmar que a falta de sono pode simplesmente levar à morte? Na verdade, sim. Pelo menos de 2 jeitos. Principalmente, há um transtorno genético muito raro que começa com uma insônia progressiva que surge na meia-idade. Vários meses após o início da doença, o paciente para de dormir por completo. Então, existe uma doença muito rara que a pessoa para de dormir e nenhum medicamento atualmente ajuda. E depois de 12 a 18 meses nessa condição, o paciente morre. Embora seja raríssimo, esse transtorno ele comprova que a falta de sono pode matar um ser humano. Mas ela é raríssima. Agora, a segunda situação, há uma situação fatal de estar ao volante de um veículo motorizado sem ter dormido o suficiente. Dirigir com sono é causa de centenas de milhares de acidentes de trânsito, tragédias todos os anos. E nesse caso não só uma vida que é privada do sono que está em risco, mas a de quem está à sua volta. É alarmante saber que o número de acidentes causados por sonolência ao volante excede aos de causado por álcool e drogas combinados. Então, mas aí que tá, né? Na divulgação, no jornal, impresso, na internet, eu pelo menos nunca vi esse dado. Não me lembro. É muito difícil. Agora, por álcool e drogas, aí vamos combater as drogas, né? Enfim, então assim, não tem uma divulgação massiva dizendo que o número de mortes causadas em acidentes de trânsito de veículos motorizados por sono, ele excede o de álcool e drogas combinados. A apatia da sociedade em relação ao sono se deve, em parte, ao fracasso histórico da ciência explicar por que precisamos do sono. O sono ainda é um dos últimos grandes mistérios da biologia. E aí, ele faz um exercício aqui de imaginação que eu achei muito engraçado, né? Para expressar, né, o que é essa estranheza, né, do sono. A Maria Teresa coloca aqui, são as causas modernas da inversão, tecnologia, trabalho noturno, turnos alternados, estilo de vida urbana, excesso de estímulo, barulho e pressão nas cidades.
o estilo de vida que a gente escolheu como que chamar de moderno, né? Esse é o estilo de vida que a gente vem levando e a gente talvez não esteja percebendo com tanta clareza que a gente precisa rever, né? Rever o que a gente mesmo criou. E que alguns não criaram, né? Que alguns nasceram e já estava esse negócio aqui pronto e a gente não conseguiu mudar ainda. Mas, como eu disse, eu, da minha parte, vou continuar falando aqui nesse meu canal sobre esses assuntos que eu acredito, tá bom? Sempre com embasamento científico, sempre de uma forma que com a intenção de ajudar a despertar pessoas para este assunto, né, que eu acredito. Então, todos os poderosos métodos de solução de problemas na ciência, genética, biologia molecular, tecnologia digital de alta potência, foram incapazes de destrancar o resistente cofre do sono. A Maria Tereza coloca, sim, esclarecedores. Obrigada. Foram incapazes, incluindo o ganhador do Nobel Francis Crick, que deduziu a estrutura da escada torcida do DNA. O famoso educador retórico romano Quintiliano até Sigmund Freud tentaram em vão decifrar o enigmático código do sono. Para expressar melhor o estado de ignorância científica anterior, imagine o nascimento de um bebê, do seu primeiro filho, né? No hospital, a médica entra no quarto e diz: parabéns, é um menino saudável. Fizemos todos os testes preliminares e parece que está tudo bem. Então, dá um sorriso tranquilizador e se dirige para a porta. Mas antes de sair, vira-se e completa: só tem uma coisa. De agora em diante, pelo resto da vida, seu filho irá cair repentinamente, rotineiramente, em um estado de coma aparente. Às vezes, pode até parecer que morreu. Embora o seu corpo permanecerá imóvel, com frequência sua mente será povoada por alucinações impressionantes, bizarras. Esse estado consumirá 1/3 da sua vida e não faço a menor ideia do porquê ele fará isso ou para que serve. Boa sorte. Entende? Esse estado de imaginação é isso, né? Ele pede para imaginar nascer um bebê e aí o bebê tá ótimo, só que a enfermeira não sabe explicar, mas esse bebê vai passar 1/3 da vida em estado de coma com alucinações bizarras, que é o sonho, né? Então, gente, aí meio que para que serve? Eu mesma me perguntei por boa parte da minha vida para que a gente dorme, né? Inclusive eu repetia uma frase que eu aprendi numa das músicas do Legião Urbana, mas que não é do Renato Russo. Eu não sei de quem é que ele fala: na morte eu descanso. Então eu achava que eu não precisava descansar. E dormir era um descanso inútil, né? No alto da minha ignorância. Eu não via, porque existem pessoas que elas gostam de relaxar, de ficar sem fazer nada, de dormir bastante. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu tenho agora, recentemente, estudando mais sobre isso, eu vim descobrir o que seria o estado de mania, né? Mania e hipomania. Então, eu sou essa pessoa inquieta que preciso estar sempre fazendo alguma coisa. É uma característica, não é boa, não é ruim, é assim. É como ser alto, baixo, enfim, cabelo dessa cor, de outra cor. Não tem uma característica. E aí eu não via sentido em dormir. Então aí lendo esse livro eu tô vendo que muita gente não vê sentido, né? A ciência não consegue explicar muito bem. Agora sim consegue, como a Maria Tereza explicou, tem várias funções que são feitas durante o sono. Mas durante muito tempo não se explicava
E aí tinham algumas pessoas, sem embasamento científico nenhum, que inventaram que a gente tinha que treinar, dormir menos, né? Chegavam a dizer que precisava só de 3 horas por noite, né? 3 horas por noite, sua produtividade vai aumentar, porque trabalha enquanto eles dormem, e aí você tem um AVC enquanto os outros vão viver, né? Porque se a pessoa deixar de dormir, a gente viu aqui no começo do livro, risco aumentado de câncer, diabetes, e colesterol, e AVC, infarto, uma série de doenças. Então, não vale a pena. Realmente não vale a pena. Dormir parece ser o mais estúpido dos fenômenos biológicos. Quando se está dormindo, não é possível obter comida, não é possível socializar, não é possível encontrar um parceiro e se reproduzir, não é possível se alimentar ou proteger a sua prole. Pior ainda, o sono deixa o indivíduo vulnerável aos predadores. Dormir é, sem dúvida, um dos comportamentos humanos mais intrigantes. Entende por que algumas pessoas falam, quando estou dormindo não vou comer, não vou transar, não vou... Então, para que serve esse negócio? E ainda por cima eu vou ficar vulnerável, o predador pode me pegar? Não faz sentido. Bom, esse livro vai revelar uma verdade muito distinta. O sono é infinitamente mais complexo, profundamente mais interessante e alarmantemente mais relevante para a saúde. Dormirmos por causa de uma vasta gama de funções, no plural, uma abundante constelação de benefícios noturnos que reparam tanto o nosso cérebro quanto o nosso corpo. Parece não haver um órgão importante no corpo ou processo no cérebro que não sejam otimizados pelo sono e prejudicados quando não dormimos o suficiente. O fato de nossa saúde ser tão beneficiada todas as noites não deveria ser surpreendente, afinal, passamos 2/3 de nossa vida acordado e durante esse período não fazemos apenas uma coisa útil. Levamos a cabo uma infinidade de tarefas que promovem nosso próprio bem-estar e nossa sobrevivência. Por que então esperarmos que o sono e os cerca de 25 a 30 anos em média que ele toma da nossa vida desempenhasse apenas uma função? Bom, no cérebro, o sono potencializa uma diversidade de funções, incluindo a nossa capacidade de aprender, memorizar, tomar decisões, fazer escolhas lógicas, como a Maria Tereza colocou aí, né? Memória, neuroplasticidade, tudo isso. E o sonho provê uma série única de benefícios e todas as espécies afortunadas o bastante para experimentá-lo, incluindo seres humanos. Entre esses benefícios estão um consolador banho neuroquímico que apazigua lembranças penosas em um estado de realidade virtual em que o cérebro mescla conhecimento presente e passado, inspirando criatividade. O sonho, ele ajuda a gente a trabalhar emoções fortes e manter a memória e reduzir a emoção associada àquela memória. Então, se você tem uma memória dolorida, por exemplo, ele tira a dor e permanece com a memória, o que na nossa evolução foi muito útil, né? Porque a gente precisa lembrar do que de ruim aconteceu para evitar no futuro que aconteça novamente, certo? Mas, né, tira a dor para que a gente não precise ficar sofrendo por aquilo, que se chama de trauma. Então, uma das formas de a gente amenizar os nossos traumas é através do sono de qualidade com o sonho. Então, eu já atendi aqui na clínica várias pessoas
que chega e fala assim, mas aquele negócio que aconteceu comigo, eu continuo sonhando, daí como eu sonho, é um assunto desagradável, eu não quero mais dormir, daí eu evito dormir, daí acabou, né? Então, é importante que a gente durma, é importante que a gente sonhe, mesmo que os sonhos sejam, entre aspas, desagradáveis, eles estão, de alguma maneira, tirando aquela dor, aquela emoção dolorosa. Mas eu indico que quem quiser trabalhar sonho em terapia, principalmente na abordagem integrativa transpessoal, maravilhoso, não vão procurar na internet, eu sonhei com cobra, o que é sonhar com cobra, o que é sonhar com sapo, o que é sonhar... Não vão, não é assim que funciona. Um sonho bem interpretado em terapia não tem igual, tá? Eu já interpretei, já ajudei as pessoas a interpretarem vários sonhos e é maravilhoso o que desbloqueia quando a gente faz uma boa interpretação de sonho. A Maria Tereza coloca aqui, é o nosso backup restaurador, importante para nos revigorarmos. Isso mesmo, Maria Tereza, mas são muitos relatos de pessoas que, para fugir de um sonho desagradável, prefere ter insônia, por exemplo, né? É estranho, mas é assim que a gente funciona, o ser humano funciona, né? Aí ele coloca aqui, no andar de baixo, no restante do corpo, o sono reabastece o arsenal do nosso sistema imune, ajudando a combater o câncer, prevenindo infecções e nos protegendo contra todo tipo de doença. O sono reforma o estado metabólico do corpo, ajustando o equilíbrio de insulina, glicose circulante. Também regula o apetite, ajudando a controlar o peso corporal, ao substituir uma alimentação repulsiva pela seleção de alimentos saudáveis. Então, a gente também vai ter vontade de comer mais coisa saudável se o nosso sono estiver em dia. Enquanto que se o nosso sono estiver atrasado, a gente vai ter uma tendência maior de procurar guloseimas. O que são guloseimas? Gordura misturado com bastante açúcar ou bastante sal, ou até os três juntos. As coisas que a gente fala que são gostosas ou irresistíveis, elas têm essas três coisas: gordura, açúcar e sal. E essa combinação, ela misturada aí com mais uns produtos químicos, uns estabilizantes, uns conservantes e algumas outras coisinhas, vão danificar bastante o nosso sistema imunológico, né? Então, ao passo que se a gente comer uma gordura boa, por exemplo, um abacate, né? Ou para quem come carne, uma carne gordurosa, né? É melhor do que você comer um ultraprocessadinho. Também, aqui ele mantém florescente o microbioma do intestino, no qual, como já se sabe, boa parte da nossa saúde nutricional começa. Então, o sono adequado está intimamente associado à boa forma do sistema cardiovascular, baixando a pressão sanguínea, ao mesmo tempo que mantém o coração em boa condição. O sono é tido como uma força preponderante na nossa trindade da saúde. É difícil imaginar qualquer outro estado natural ou criado pelo uso de medicamentos que propicia uma reparação mais poderosa da saúde física e mental em todos os níveis de análise. Há alguma função biológica que não seja beneficiada por uma noite bem dormida? Até o momento, os resultados de milhares de estudos insistem que não há. Até agora, ele é o melhor esforço da Mãe Natureza para combater a morte.
Então é isso, gente. Essa é a primeira parte aqui do primeiro capítulo, né? Porque esse capítulo chama Dormir, 3 pontinhos. Então a gente tá começando aqui os estudos, tem bastante coisa interessante para falar sobre o sono nesta live. Todas as terças e quintas, às 19 horas, eu vou vir aqui falar um pouquinho sobre o sono e a gente vai de forma bem profunda olhar para esse livro. Eu não quero fazer aqui uma live superficial, uma live inteira sobre um livro e falar passando de um pouquinho de cada coisa. Eu quero fazer uma live profunda, onde a gente vai falar de dados, de argumentos, de embasamento, né? Para quem quiser saber sobre o sono e por que é importante a pessoa dormir bem, vou falar aqui nas próximas lives, tá bom? Então, se você gostou dessa live, dá um like, mande um coraçãozinho. Quem estiver assistindo gravado no YouTube, coloca um comentário. Obrigada, Maria Tereza, pela sua participação. Novamente, deixo aqui meu pedido de desculpas para a Renata. Fui muito infeliz no comentário, me desculpa. Quinta-feira estarei aqui novamente para falar mais um pouquinho sobre por que nós dormimos, tá bom? Quem tiver interesse em fazer atendimento comigo na clínica, entre em contato pelo direct ou pelo WhatsApp aqui no Instagram. Se você estiver assistindo no YouTube, você pode vir aqui no Instagram e me mandar uma mensagem, mas lá no YouTube também tem o meu contato, tá bom? Muito obrigada. E para setembro vai ter um desafio do sono. Quem tiver interesse em se desafiar e ficar 30 dias num grupo engajado para dormir melhor, é só você me mandar mensagem que eu te coloco as informações, tá bom? Muito obrigada, fica bem, te cuida.